Então vamos lá? Bom, esse vídeo não vai ser gostoso se você tá aí na faixa dos 40 anos ou acima disso, né? Eu vou conversar sobre como você deveria fazer os seus investimentos se você já passou dos 40 anos de idade e não vai ser legal não. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. O que eu tenho percebido, né? Tem muita gente criando conteúdo sobre como fazer investimentos e tem muita gente assistindo esses conteúdos. Só que quando você vê um conteúdo sem entender se ele é pra você ou não, você acaba fazendo besteira. O que eu tenho visto é um monte de cara com 40, 50, 60 anos de idade, mulheres também, que já estão mais próximos de precisar daquele dinheiro do investimento, sem fazer nenhum planejamento para o futuro, colocando o dinheiro numa caixinha que rende mais numa semana, numa caixinha que rende mais na outra semana, qualquer promoção de 150% do CDI por 3 meses ali, o cara tá lá, aí depois pega esse dinheiro, manda para outro lugar, pagando IR, de forma completamente equivocada, sem nenhum planejamento estratégico de quanto dinheiro vai precisar até a aposentadoria, ou de quanto tempo ainda tem para trabalhar. Se você já passou dos 40 anos, você não tem mais 20 aninhos de idade, você não tem todo o tempo do mundo para esperar a Bolsa de Valores melhorar. Eu não sei se você sabe, mas a Bolsa de Valores pode ficar em ciclos econômicos bem prolongados de queda. Se analisar, por exemplo, o Brasil não atingiu o patamar da Bolsa de Valores que estava lá no ano de 2008. Imagina uma pessoa que estava fazendo 40 anos naquela época e que investiu, né? Tá aí atualmente com 58 anos e ela perdeu, dolarizado, uns 30%, 40% do patrimônio dela. Então, é um problema investir em bolsa? Não. É um problema investir em CDI? Não. É um problema investir sem nenhum tipo de estratégia. É importante entender a sua idade, importante entender o que você deveria estar fazendo. Quem tem que estar com carteira extremamente agressiva é jovem, ele tem muitos anos para esperar aquele investimento dar retorno. Quem tem que estar com investimento extremamente passivo é idoso, ele já está na idade de viver de renda, está precisando daquilo. Quem está na meia idade, que é a idade que você está, e que é a idade que eu estou chegando nos próximos anos também, né? Apesar da minha carinha de bebê aqui, sabe que eu tô já no mundo há muito tempo. Quem me acompanha aqui há mais anos sabe, né? Fala, pô, Raul, naquela época ele já estava adulto, né? Imagina hoje em dia. Então, o que a gente precisa é entender que o mesmo investimento ele pode ser ruim e bom, dependendo da carteira de quem que ele está alocado. Se um jovem de 20 anos está com o investimento todo, por exemplo, num ETF que paga dividendos mensais, como o Área 11 ele pagando 15% de IR, ele é um animal, né? Está na fase de construção de patrimônio. Se um idoso está com o investimento todo colocado em ações de alto risco, small caps, ele é estúpido, porque aquele investimento pode demorar anos para funcionar e aquele ciclo não vai funcionar. E na meia-idade, a gente precisa saber quantos anos você ainda vai trabalhar para a gente definir mais ou menos o tamanho e o percentual da sua carteira e quanto dinheiro você vai precisar ter até lá. Então, eu quero te ensinar, a primeira coisa, a gente desenvolver cálculo para entender qual o tamanho do seu problema, né? Ele pode ser grande ou pode ser pequeno, dependendo de quanto dinheiro você juntou ao longo da sua vida. Então, a questão é a seguinte, quantos anos você tem hoje? Né? É importante, mas você vai colocar aqui com quantos anos você quer parar. Vamos supor, por exemplo, olha, eu quero não depender mais do meu trabalho, parar não é parar de trabalhar, eu quero não depender mais do meu trabalho para eu poder desacelerar, né? Lembrando, um carro ele não vai de 100 para 0 em 2 segundos, né? Vai voltando 98, 95, 90, a mesma coisa é o investimento. Quanto mais próximo eu tô, né, da minha linha de chegada ali, mais eu vou ter que ir freando o meu veículo, né? Ou seja, alocando investimentos cada vez mais conservadores e cada vez investimentos que mais gerem renda. Então, vou querer desacelerar, né, ali com 60 anos, por exemplo. Eu estou atualmente, Raul, com 45. Tirando um pelo outro, eu chego no 15 anos. Juros compostos investidor sardinha, é gratuito. Vem aqui, é o primeiro link. O que a gente tem aqui? Você tem atualmente, por exemplo, quanto dinheiro você tem líquido, não quanto você tem de patrimônio, quanto você tem líquido. Vou pegar aqui, 15 anos é o período que eu tenho, 870 mil reais, por exemplo, Raul, que está na minha conta. Raul, quem tem 870 mil reais hoje em dia? Bom, na nossa audiência aqui, algumas pessoas, mas eu parto do princípio seguinte, eu não faço simulação com dinheiro pequeno. Por quê? Se é para sonhar, né, por vocês, eu vou sonhar grande, eu vou sonhar que eu tenho aqui pessoas que têm 870 mil reais, vamos ser um pouquinho mais humilde, 400 mil, né? O cara que com 40 anos tem chance de ter juntado um patrimônio legal de 400 mil reais.
Ou talvez está num apartamento que é de investimento, daí sim, pode considerar, tá? Só não considera a sua casa própria, carro, essas coisas não é patrimônio, porque é o que você usa para viver. Agora, todo aquele excedente, você tem lote, etc., pode somar nesse valor aqui para você entender, né, o que aconteceria se você voltasse isso para liquidez agora, se você começasse a deixar isso líquido. Se eu alocar aqui a uma taxa de juros de 8%, Raul, a Selic está em 15%, meu lindo, mas você não come Selic, o pobre não come Selic, como diria o Lula. O que acontece? A Selic está em 15%, mas você precisa subtrair a inflação, então você pode usar no máximo 10%, mas nunca pode considerar que seu patrimônio vai crescer de maneira consistente em juros reais, porque é para viver de renda lá no futuro. Juro real é o juro que você está recebendo menos a inflação do período, né? Porque seu dinheiro também está perdendo valor. Você está ganhando 15, mas está perdendo 4, né? O saldo líquido ali no final 11, 10. Então pode considerar aí 10. Você tem 15 anos. Quanto dinheiro você consegue investir mensalmente? Raul, consigo 4.800. Sou grandão. Então lá no final, eu terei corrigidos pela inflação 3.583.000, né? Na prática, na hora que eu chegar lá vai estar mais, vai estar 6 milhões, só que vai ser com poder de compra, é sabor 6 milhões, vai estar com poder de compra de 3.583 milhões, tá bom? Por quê? Porque na prática você vai ter corroído o poder de compra. Então vai estar escrito 6 milhões na conta. Só que não emociona, você não tem 6 milhões. Você tem 3 dessa época específica que a gente está vivendo agora. 5% ao ano de inflação até chegar lá, né? Nesse cenário, quanto você vai poder resgatar do seu patrimônio para que ele continue crescendo? Fundamental aqui. Nesse período lá, então, a gente vai pegar esses 3.583.000, vamos na calculadora aqui. Todas essas calculadoras são gratuitas. Então aqui é a calculadora de renda. Agora eu vou clicar nela, vou colocar esse valor aqui, vou utilizar a mesma taxa de juros de 10% ao ano. E agora eu vou acrescentar quanto de retirada mensal eu quero fazer lá nesse futuro. Raul, meu custo de vida atual, né? Lógico que esse custo vai crescer, mas o dinheiro também vai se valorizar. Lembra? 3,5 serão 6. E o seu custo de vida que hoje é de 20 pode ser 40, porque vai ser o dobro ali, né? Mas a gente vai considerar o 20 de hoje, por exemplo. Então, Raul, eu vivo com 15 mil por mês, né? Beleza, vou pegar aqui e vou ver como que fica. Se você fez essa simulação aqui e o patrimônio cresceu, 3.753.000 com retiradas de 180.000 num ano, tô bem, né? Porque aqui eu tô considerando uma rentabilidade de 10%, totalmente factível, de rentabilidade real ali, com 15 mil de retirada, né? Vamos diminuir para aumentar a pressão? Aqui já tá bom, mas vamos aumentar a pressão para diminuir esse juro um pouquinho mais. Vai que o mercado piora, alguma coisa acontece, então 8%. Patrimônio continuou crescendo, cresceu pouco, foi para 3,6 milhões, cresceu pouco, né? Mas ainda continuou crescendo. Então essa retirada está saudável. Se eu quiser que cresça mais, posso diminuir a retirada, o patrimônio vai crescer mais consistentemente. Fez esse exercício aqui, funcionou? Então beleza, agora é o como, né? Esse exercício aqui funcionou para mim, Raul, bacana, me atende, vai dar certo. Não funcionou, Raul? Não cheguei no valor que eu preciso para viver mensalmente, não consegui, né? As retiradas também não estão funcionando, meu patrimônio está diminuindo, né, em relação ao todo que eu vou ter lá na frente. Significa que você não vai conseguir viver de renda no tempo que te resta. Tem duas questões. Primeira alternativa, vou ter que trabalhar por mais tempo, posso acrescentar mais 5 anos, mais 10 anos nesse exercício, até fazer a conta fechar. Posso fazer aportes mais pesados, ou seja, investimentos mensais mais pesados para que a conta feche. Se você pretende viver de renda um dia, a conta precisa fechar. Se essa conta não fechou, não adianta sonhar, não vai dar. A matemática, inevitavelmente, ela não mente. Raul, mas eu posso acertar a próxima Apple. Pode ser. Eu posso acertar o próximo Bitcoin. Pode acertar, mas não é realista. Não é partir do pressuposto realista ficar sonhando, ficar viajando nesse tipo de coisa. Então eu deveria ser mais agressivo nos meus investimentos? Pelo contrário, se faltar metade do dinheiro, você vai ficar mais ou menos próximo da sua meta. Então, quanto mais difícil tiver isso aqui, quanto mais apertado, mais conservador você tem que ficar. Triste, né? Porque aí você não está lutando mais para viver de renda. Você está lutando para não virar miserável. Porque se isso aqui está muito longe, a chance que você tem de arrumar um problema e virar miserável é gigantesca. Daí posso correr atrás de um seguro de vida, né? Para me organizar, para caso algum acidente me aconteça, para não virar miserável. Inclusive, para quem é aluno da UVP, tá? A gente cota todas as seguradoras, pode ver aqui. A gente cota todas as seguradoras e te dá o melhor seguro para você aí. Então, um seguro que cobre em torno de R$1 milhão para uma pessoa vai custar menos de R$200 aí por mês para você. Muito menos. Raul, para mim a conta fechou, para mim a conta tá legal, porque você vai pausar o vídeo e vai fazer ela tentar fechar nesse momento, né? A hora que ela fechar, beleza. O que eu posso fazer agora? Onde que eu vou colocar os investimentos? Eu peguei aqui
um exemplo do que você deveria estar fazendo. Um asset allocation legal para quem tem 40 anos, né? Asset allocation é onde que vai ficar os seus ativos. Seria mais ou menos isso aqui. Metade da sua carteira, renda fixa, né? Renda fixa porque você já está mais para lá do que para cá. Meia idade, renda fixa, vamos lá. Não é exatamente a conta, não é metade o que eu tenho que fazer, não. Mas é um bom começo. 10% fundos imobiliários para já ir preparando para um fluxo, 20% a cobertura internacional para caso de merda no Brasil, e aí sim, 20% de ações. Desse patrimônio aqui, eu colocaria 50% atrelado à inflação, para proteger contra a inflação, 30% atrelado ao CDI, para aproveitar essa Selic alta que o Brasil historicamente tem, 20% pré-fixado para quando a Selic cair. Pode partir desse pressuposto aqui. Você pode também analisar, do ponto de vista de carteira, né? O que eu faria na carteira por investimento se eu fosse colocar? Minha composição aqui seria 24,2% em banco, o setor bancário no Brasil é muito sólido, né? 14,5% seguradoras, motores e compressores, indústria, 9,7%, energia elétrica, indústria estável também, 22,6%, papel e celulose, 8%, né? 5,6% serviços médicos, exploração e refino de petróleo, 4,8%, né? Já está diminuindo, mas vale a pena, água e saneamento, 4,8%, minerais metálicos, 3,2%, telecomunicações, também setor estratégico 2,4. Sem aventura. Posso botar um pitelzinho aqui do aventura que eu quiser, Raul? Pode, mas recomendo pouco. Focar a carteira principalmente 60% em perfil de dividendos, 40% em perfil de crescimento. Principalmente. Carteira internacional, você consegue resolver aqui só com ETFs, né? Pode ir para o SPHQ, o fundo mais voltado para empresas qualitativas aqui. Pode colocar o VEA também, pode colocar um pouco de ouro, IAU, mais protetivo na carteira para ficar no contrafluxo, não ficar caindo demais seus ativos internacionais. Lá fora tem muito dólar em carteira, pode ficar emocionado. VNQ também interessante e XLP aqui. Então, a gente teria nisso aqui, né? O que a gente está colocando? Mercados desenvolvidos, investimentos, ETF S&P 500, só que só com as empresas de qualidade, para não ficar oscilando demais. Ouro, bens de consumo, setor imobiliário americano. Cara, carteira simples, sem muita loucura. Se quiser colocar alguma coisa aqui de diferente, eu colocaria Bitcoin, né? E poderia mexer em algumas coisas. É uma carteira estratégica? É, né? Dá para você estudar, dá para você colocar. Raul, como que eu posso montar essa carteira, né? Como que eu vou escolher os ativos que estão aqui dentro? Eu não sei se você está nesse perfil de idade, mas se você tiver, você precisa de comprar tempo. Já está atrasado. Eu te ofereço a chance de comprar tempo. A gente tem uma escola, a escola AUVP. A gente trabalha com formação de investidores. Em 8 semanas eu te deixo pronto para investir. Com segurança. E se você tem um patrimônio maior, a gente ainda te oferece uma consultoria especializada para organizar essa carteira para você. Então, entra lá, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário para mim, me contando algumas coisas sobre a sua vida, sobre a sua relação com o dinheiro, etc. E eu vou te ajudar a investir. Lembrando o seguinte, né? O VP já formou mais de 50 mil investidores e a gente tem esse selo aqui, ó, aprendizado garantido. Entrei na UVP, fiz todas as aulas, não aprendi a investir. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Simples assim. Depois da conclusão do curso, depois da emissão do certificado, não é antes não é aquela garantia de 7 dias que o governo obriga. Tem muita gente que fala, não, o meu é garantido. 7 dias o governo obriga para todo mundo. Em qualquer escola você pode se matricular e pedir o dinheiro de volta. E além disso, eles colocam barreira, né, para a pessoa assistir uma aula. Aí o que falar, não, eu tenho a garantia igual da UVP. Tem muita gente que copiou a garantia da UVP lá. Só copiou como? Você clica aqui, ó, no izinho, tá lá um contrato com letra miúda falando que se você continuar investindo depois de fazer o curso, você não pode pegar o dinheiro de volta. Ah, então eu tenho que parar de investir se eu não gostei do curso? Então não é garantia, né, meu lindo? A UVP tem a garantia irrestrita. Pediu o dinheiro de volta, depois do final, não tem conversinha. No máximo a gente vai te perguntar o motivo, vai tentar te explicar, olha, você precisa concluir o curso, porque esse é o contrato, né? Porque, assisti as 2 primeiras aulas, achei muito simples. Quando você vai chegar no módulo 4 é mais completo, só que a gente começa do começo, pega na mãozinha e chega até o final. Então a obrigação é concluir. Fez as aulas, aparece pra gente no nosso painel, você pode ir lá, emitir o seu certificado e falar, cara, quero o dinheiro de volta. Não tem problema. A gente devolve 100% do seu dinheiro. E se você quiser, inclusive, pode pesquisar meu nome no Jus Brasil, né? Pesquisa lá Raul, pesquisa UVP. Você vai perceber que a gente não tem nenhum processo, né? Nem trabalhista, que a gente nunca tomou, e nem processo da minha pessoa física. Se eu fizesse isso aqui há anos, né? 6 anos aqui a UVP fazendo esse compromisso aqui, e eu fosse mentiroso, uma hora dessa já tava com o nome mais sujo que pau de galinheiro, né? E a pessoa ia ganhar. É dinheiro, imprimir dinheiro grátis, né? Você paga X e recebe 6X, porque processo, danos morais e tal. Nunca tive nenhum processo, só tem o processo de corretora. Raul, sobre esse tema do vídeo também, tem muitas pessoas que têm medo, né? Tem esse patrimônio talvez imobilizado ali,
uma casa de investimento que você citou, um lote e tal, só que ela não sabe como dar liquidez. Não tem que vender imediatamente mesmo. Exato. Você tem que anunciar ali e fazer esse processo, assistir as aulas e com calma você vai fazer a substituição. Nesse caso ali dentro também a consultoria pode auxiliar. Como fazer isso, né? Com certeza, a hora e o jeito de fazer. E outra coisa é o seguinte, se você tiver alguma dúvida aqui, que eu não expliquei direito nesse vídeo, o que você vai fazer? Vai escrever a dúvida que você tem mais investidor sardinha. Escreve na barra de busca aí do YouTube mesmo, você vai achar um vídeo meu explicando sobre isso. Então, a primeira vez que eu te vejo e tal, assiste mais alguns, né, antes de entrar na UVP. E se for mais específico, pode deixar nos comentários também, que se não tiver vídeo a gente responde. E é isso que eu ia falar, vou ver agora, se tem aqui alguns, né? Porque aí se for muito específico que eu não falei ainda, eu falo aqui. Foxisal, qual a melhor empresa de clareamento anal para investir? Tem alguma ideia? Aí. E que porcentagem do caixa investir no setor de clareamento anal? Não, calma aí. Olha, o Foxisal, eu não tenho conhecimento específico sobre o assunto, né? Não tenho esse conhecimento, mas vou deixar nos comentários aqui, pessoal que quiser poder responder aí o Foxisal. É cada palhaçada. O Guto falou, e a taxa de administração? Guto, quando você faz um investimento, né, num ativo, por exemplo, em fundos imobiliários, etc., a taxa de administração sai do valor, você não percebe que ela sai. Ela existe. Não existe nenhum tipo de ativo no mundo, gente, que você não tem custo de manutenção. Então, se você tem um apartamento, você tem custo de manutenção. Se você faz investimento em fundo imobiliário, você tem custo de manutenção. Se você investe em ações, você também tem custo da equipe que está trabalhando naquela empresa, né? Você está pagando todos os funcionários. É assim. O Lavscon, Raul pergunta, tem como resetar o valor da cota UVP fundamentalista toda virada de ano para R$100? Meio que o Implit, com o objetivo é ser um investimento de baixo grau de engajamento, seria meio que direto entender a performance do ano, como está sendo agora. Pô, seria horrível isso, né? Eu quero é justamente que a cota fique daqui a pouco com 300% de investimento, cara. Pelo amor de Deus, se você quiser saber quanto rendeu no ano, você vai vir aqui e clicar no botão YTD. É só isso, você vai vir ao VP11, digita no Google, clica em YTD. Tá maluco, cara? Que ideia esdrúxula. Rapaz, poucas vezes na minha vida eu presenciei, isso aqui é a reunião da empresa aqui de dentro, eu presenciei uma ideia tão ruim. Eu vou dizer o seguinte, essa é a pior ideia que eu ouvi nos meus últimos 60 anos de vida. Raul, você nem tem 60 anos. Eu tô dando 28 anos de margem, porque eu nunca vi uma merda dessa. Beijo pra você.